Olá pessoal, o objetivo da nossa aula de hoje é conversar um pouco sobre a lei de Hess. Então eu vou procurar ser bem objetivo, bem direto, ensinando aí um conjunto de técnicas para se chegar na entalpia de uma reação química, para se calcular a energia liberada ou absorvida por uma reação química, seguindo algumas reações descritas nos enunciados. Então perceba que o meu objetivo é chegar, de certa forma, na entalpia dessa reação. Essa reação é a reação onde a grafita, o carbono, está interagindo com 2 mols de gás hidrogênio, formando CH4, o gás metano. Todos os componentes aqui estão com seus estados físicos, o CH4 metano gasoso, o H2, 2 mols de H2 também gasoso, e a grafita, o carbono, né, na forma de grafita. E eu preciso saber o ΔH dessa reação. Eu tenho como base, para a lei de Hess, um conjunto de reações químicas. Então perceba que aqui eu tenho 3 reações químicas. Essas 3 reações químicas, elas possuem os elementos que fazem parte dessa reação, da reação que eu quero saber. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a grafita. Em uma das reações, eu também tenho a grafita. Então, posso utilizar essa reação para chegar nessa reação problema aqui. Tenho 2H2 aqui. Nas reações, eu tenho aqui, na segunda reação, H2. Preciso de CH4 no estado gasoso e a reação C também tem o CH4. Então, todos os elementos, todas as substâncias químicas que fazem parte dessa reação aparecem em uma dessas reações que estão descritas aqui em cima. A vantagem é que todas elas acompanham a entalpia da reação de cada uma das substâncias que fazem parte dessa reação aqui abaixo. Partindo então para a resolução desse exercício, o que nós vamos fazer é aplicar um conjunto de técnicas para chegar a essa reação problema, nessa reação básica, obtendo, de certa forma, o ΔH dessa reação, calculando a entalpia e estabelecendo a análise gráfica dessa reação química aqui. Então, a primeira molécula que eu vou procurar é essa molécula de grafita, carbono na forma de grafita. E eu sei que a primeira reação, a reação A, possui essa substância química, carbono na forma de grafita. Ela já está do lado do reagente, então a quantidade na proporção correta. Então basta copiar essa reação aqui abaixo. Vamos colocar carbono. Não vou colocar os estados físicos dos materiais, porque nós estamos fazendo uma análise bem objetiva, mais O2, oxigênio, formando CO2. As reações elas já estão balanceadas, então eu não vou me preocupar com o balanceamento. O ΔH dessa reação é um ΔH de menos 94,1 quilocalorias. Isso é muito importante. É muito importante eu colocar aqui o valor do ΔH de cada uma das reações. Partindo agora para a segunda molécula, eu preciso de 2 mols de H2. Eu sei que a segunda reação, essa letra B, ela tem o H2 como reagente da reação, assim como eu preciso aqui. Porém, eu tenho 1 mol de H2 nessa reação, enquanto na reação que eu preciso calcular, o ΔH, eu tenho 2 mols. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa reação, né, eu vou utilizar essa reação, eu sei que tem esse H2, então eu vou utilizá-la, mas eu vou multiplicá-la por 2. Eu vou dobrar as quantidades que fazem parte desse mecanismo de reação. Dessa forma, eu tenho H2, agora eu passo a ter 2H2. Estou alterando o coeficiente estequiométrico, mas eu tenho meio O2. Meio O2 vezes 2, eu tenho 1 inteiro de O2. Então, eu vou colocar apenas O2. Isso vai formar H2O, 1 mol de H2O, que agora eu vou multiplicar por 2, e vai ficar 2H2O. O ΔH dessa reação, que também deve ser colocado aqui na minha resolução,
no meu mecanismo, eu preciso também multiplicá-lo por 2. Então, 68,3 vezes 2 vai dar 136,6. Isso tudo negativo, quilocalorias. Então, eu tenho já resolvido o carbono, o H2. Agora eu vou para a molécula de CH4. Busco nessas reações a molécula de CH4 e vejo que eu tenho aqui na reação C, CH4. Mas um problema dessa reação é que o CH4 ele está do lado do reagente. Essa setinha divide a reação ao meio, reagente, se transformando em produto. Então esse CH4 eu já tenho aqui, mas ele precisa aparecer do outro lado da reação. Então o que eu posso fazer com essa reação é inverter. Invertendo os lados da reação, o CH4, que estava no lado do reagente, vai para o lado do produto, assim como o O2, 2 mols de H2. O CO2, que está no lado dos produtos, vai para o lado dos reagentes. Então eu posso inverter essa reação, invertendo também o valor, o sentido e o sinal do ΔH. Então agora passo a ter CO2 como reagente, mais 2 mols de H2O como reagente também. Isso vai formar CH4, que é o meu CH4 que eu preciso no lado dos produtos, mais 2 mols de O2. O ΔH dessa reação, também eu vou inverter esse sinal, uma vez que eu inverti toda a reação, também preciso inverter o sinal dessa reação, que era menos 212,8, agora fica 212,8 quilocalorias. Portanto, resolvi todas as moléculas que fazem parte dessa reação, da reação que eu preciso calcular. Carbono na forma de grafita, 2H2 e o CH4. Agora, eu vou fazer uma linha aqui para separar a minha resolução, a minha equação problema. Só que acontece uma coisa muito interessante aqui. A lei de Hess permite que a gente simplifique essas 3 reações que nós colocamos anteriormente. Então perceba que eu tenho a produção de CO2 e o consumo de CO2. Então eu vou simplificar essas duas substâncias, esses 2 mols de CO2, CO2 produzido, CO2 consumido. Simplifico. Também tenho a molécula de água, 2 mols de água com 2 mols de água. Lembrando que eu só posso simplificar aquilo que está de um lado com o outro. Eu tenho também, nesse lado, no lado dos reagentes, 2 mols de oxigênio, que eu vou simplificar com esse 2 mols de oxigênio que está aqui embaixo. Então resta para a minha reação, resta desse mecanismo todo que nós fizemos, carbono, que eu não consegui simplificar, mais 2H2, 2 mols de hidrogênio, formando CH4. Esse CH4 faz parte aqui dessa reação, o H2 faz parte da segunda reação que eu coloquei e o carbono da primeira reação. Perceba, pessoal, que nós formamos exatamente a equação problema, a equação que eu preciso calcular o valor do ΔH. Porém, agora eu possuo os valores de ΔH das reações anteriores para que eu possa chegar na compreensão a respeito qual é a energia envolvida nessa reação química toda aqui. Portanto, o ΔH dessa reação, depois que eu fiz toda essa soma, menos 94,1 com menos 136,6 e mais 212,8, o ΔH dessa reação ficou igual a menos 17,9 quilocalorias. Esse valor de ΔH nos mostra uma reação com ΔH negativo, ou seja, uma reação exotérmica. Sempre que esse ΔH é negativo, a reação química é uma reação exotérmica. Graficamente, nós temos uma análise bem simples, bem tranquila aí a respeito dessa substância química, do comportamento gráfico dessa substância química. Uma vez que uma reação exotérmica, ela começa com os reagentes a uma determinada altura, né, numa determinada proporção, e ela vai diminuindo, decaindo, formando então um gráfico que a gente costuma chamar de gráfico decrescente. Então aqui a gente tem os reagentes
com uma energia, entalpia de formação elevada, e os produtos lá embaixo. Esse gráfico decrescente nos mostra uma reação exotérmica. Essa é a característica mais relevante de um gráfico de transformação exotérmica, um gráfico decrescente. Nesse segundo exercício, um exercício da Unicamp, tenho também duas reações químicas, carbono na forma de grafita mais O2 formando CO2, carbono na forma de diamante mais O2 formando CO2. Nas duas reações eu tenho a entalpia, o ΔH de cada uma delas, mas o que o exercício está pedindo é, letra A, calcule a variação de entalpia necessária para converter 1 mol de grafita em diamante. Então a reação que eu preciso chegar, né, a equação problema é o carbono na forma de grafita, então eu vou colocar aqui, ó, grafita, se transformando em carbono diamante. Tudo bem? Então, o que eu tenho aqui é carbono na forma de grafita, se transformando em carbono na forma de diamante. Essa é a reação que eu preciso calcular, esse é o mecanismo que eu preciso obter, carbono, grafita se transformando em carbono diamante. Vamos lá, eu vou procurar nessas duas reações essa equação problema que eu preciso. Então eu preciso de carbono na forma de grafita. A primeira reação tem. Então eu vou copiar novamente essa primeira reação porque ele tem exatamente aquilo que eu preciso. Carbono na forma de grafita. Esse carbono na forma de grafita mais oxigênio formando CO2, gás carbônico. E eu conheço o ΔH dessa reação, que é um ΔH equivalente a menos 393,5 quilojoules. A segunda substância que eu preciso encontrar é esse carbono na forma de diamante. A segunda reação tem carbono na forma de diamante. Porém, esse carbono na forma de diamante está do lado esquerdo da reação. Então eu vou, de certa forma, inverter essa reação química aqui. Dessa forma, invertendo o CO2 que estava do lado direito, agora ele passa para o lado esquerdo. CO2 se transformando em carbono na forma de diamante mais o oxigênio. Com o ΔH, como eu inverti essa minha reação, eu inverto também o meu sinal. Então, o que era menos 395, agora fica mais 395,4 quilojoules. Posso, então, fazer aqui um traço para que eu possa simplificar aquilo que eu consigo simplificar. Consumo de CO2, produção de CO2, consumo de CO2. Então, eu posso simplificar. Outro que eu posso simplificar, oxigênio, O2 do lado dos reagentes, O2 no lado dos produtos. Sobrou, então, carbono na forma de grafita, se transformando em carbono diamante. E agora, com a vantagem de que eu sei quais são esses valores de ΔH. Portanto, o ΔH dessa reação é um ΔH de mais 1,9 quilojoules. Então, olha só a energia envolvida nessa reação química aqui. A alternativa, letra A, né, a pergunta é: calcule a variação de entalpia necessária para converter 1 mol de grafita em diamante. Essas reações, a reação que eu obtive aqui, ela já está com a proporção de 1 mol, então a energia envolvida é de 1,9 quilojoules. Essa vai ser a resposta da letra A. Na letra B, nós temos qual a variação de entalpia envolvida na queima de 120 gramas de grafita. Logo, eu sei que a queima da grafita libera uma quantidade equivalente a 393,5 quilojoules. O carbono, então vamos colocar aqui carbono, a queima de 1 mol de carbono libera 393,5 quilojoules. É isso que o meu exercício está falando, ok? A queima de grafita é essa primeira reação aqui. Na tabela periódica, nós encontramos os valores do átomo de carbono, ou eu posso utilizar o valor que o meu enunciado fornece. O carbono
equivale a 12 gramas por mol. Cada 12 gramas de carbono na forma de grafita libera 393,5 kJ. Porém, o meu exercício quer que eu calcule a quantidade de energia envolvida em 120 gramas. Em 120 gramas, eu vou ter uma quantidade equivalente a X. Posso resolver através de uma regra de 3, onde X é igual a 120 vezes menos 393,5 dividido por 12. X é igual a 3.935 quilojoules negativos. É uma liberação significativa de energia, uma liberação de quase 4.000 quilojoules. Então, nós calculamos a quantidade de energia envolvida na queima de 120 gramas de grafita. Bom, nesse último exercício, nós temos um exercício um pouco diferente, né? Quando a gente trabalha com um gráfico aí, parece que o exercício fica um pouco mais complexo, um pouco mais difícil, mas na verdade esse exercício aqui é bem simples, bem tranquilo. Eu tenho essas substâncias, vamos primeiro trabalhar com as reações que nós temos no gráfico. Então eu tenho carbono mais O2, vamos só colocar aqui, né, carbono mais oxigênio, formando, se eu analiso, acompanho aqui com essa setinha, esse carbono mais O2 está se transformando em monóxido, em CO, mais meio mol de O2. Então, carbono, CO mais meio O2. O ΔH dessa reação também a gente pode encontrar nessa análise gráfica. O ΔH é de menos 26,5 quilocalorias. Ok? Mas essa mesma substância, carbono mais O2, se transformando em CO2, nós temos uma outra reação saindo desse mesmo conjunto de reagentes, está se transformando em CO2, e isso possui um ΔH, uma liberação de energia um pouco maior, de menos 94 quilocalorias. Mas ainda nós temos uma outra reação, que é a reação do CO, monóxido de carbono, mais meio mol de O2. Então, CO mais meio mol de O2, formando CO2, que é essa reação aqui, se transformando nesse reagente, com um ΔH, que o exercício fala que é um ΔH3, que certamente ele vai querer que você calcule qual é o seu valor. Tá? Então, o objetivo desse exercício é chegar no valor do ΔH3, esse ΔH da terceira reação que nós não sabemos através da análise gráfica. Tudo bem? Então, vamos lá. E ele fala aqui, né, CO mais meio mol de O2 formando CO2 qual é a quantidade de energia, analisando essa reação e tudo mais. Então, é essa reação que nós precisamos encontrar a entalpia. Vamos lá, eu preciso, então, vamos circular essa reação aqui para a gente poder sempre estar lembrando dela aqui. É ela que nós vamos, através dela que nós vamos desenvolver os nossos pensamentos a partir de agora. Eu preciso do CO, monóxido de carbono, do lado esquerdo da reação, do lado dos reagentes. A primeira reação tem CO, mas ela está do lado dos produtos. Então eu vou inverter essa reação. Invertendo essa reação, tudo que está do lado direito vai para o esquerdo e tudo que está no esquerdo vai para o direito. Resumindo, tenho CO mais meio mol de O2, formando carbono mais O2 com um ΔH, como eu inverti, o que era menos 26,5, agora fica mais 26,5 quilocalorias. A outra molécula eu já tenho aqui, olha, monóxido de carbono, já tenho também o meio mol de O2 que eu precisava ter aqui, agora eu preciso do CO2. A segunda reação tem o CO2. Então eu vou
está na proporção correta, está no lado certo, então está tudo tranquilo, está tudo certo. Vamos só copiar a reação. Carbono mais O2 formando CO2. E o ΔH dessa reação vai ser igual a menos 94 quilocalorias. Eu não inverti, então eu não preciso alterar o sinal desse ΔH. Carbono eu posso simplificar com carbono, oxigênio eu posso simplificar com oxigênio, sobrou então carbono CO mais meio O2 formando CO2. E o ΔH agora dessa reação eu consigo calcular, porque eu tenho mais 26,5 e menos 94. A entalpia então dessa reação é de menos 67,5 quilocalorias. Então, encontramos o valor dessa entalpia do ΔH dessa reação. Chegando aqui as nossas alternativas, nós temos uma reação negativa, ou seja, uma transformação exotérmica, uma reação que libera calor por ser exotérmica. Então nós temos algumas alternativas coerentes com essa ideia de transformação exotérmica, que seria a letra C e a letra D. Porém, na letra C, nós temos a liberação de 26,5, enquanto na letra D chega exatamente no valor que nós precisávamos chegar, 67,5 quilocalorias por mol de CO. Eu tenho 1 mol de CO e ali na frente eu obtive a quantidade correta, a quantidade exata. Então, espero que você tenha entendido, compreendido aqui sobre essa teoria que envolve a lei de Hess, esse conjunto de técnicas que a gente utiliza para se chegar numa reação onde eu não conheço qual é a sua entalpia, e eu só consigo resolver essa reação caso eu tenha um conjunto de outras reações as quais eu saiba qual é o ΔH padrão de cada uma delas.